Hoje eu vim aqui para te ensinar a fazer a melhor pizza. Quando eu falo da melhor, é a melhor mesmo. Sabe pizza? Aquela que você vai nos melhores restaurantes para comer? Pois é essa que eu vou te ensinar você fazer, para você fazer na sua casa, para sua família e para os seus amigos. Vamos lá. Primeira coisa para fazer uma boa pizza é uma boa farinha de trigo. A gente tem algumas farinhas de trigo nacionais que são muito boas. Eu vou falar algumas marcas aqui, que é Renata, Rosa Branca, Dona Benta. Elas têm uma proteína que se chama 5. Essa proteína é o que aguenta de água na massa. Eu prefiro usar o que tiver um pouquinho mais de proteína, que às vezes são as importadas, mas aí fica também muito caro, com o dólar do jeito que tá, vai lá para as alturas. Então o que você vai olhar? Na tabela nutricional vai ter aqui a proteína. Essa daqui é 6 de proteína, então ela vai aguentar um pouquinho mais de água. Além de aguentar um pouquinho mais de água, você vai conseguir fazer uma pizza que ela vai ficar mais com aquelas bordas mais bonitas, ela vai ficar uma pizza mais gostosa, tá? Se você não tiver, se na sua cidade não tiver, você pode colocar aqui você encontrar aí, mas sempre procura lá na tabela nutricional a proteína. Quanto mais proteína tiver, melhor vai ficar a pizza. Vamos lá, para essa receita a gente vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, tá aqui. Aí você vai pegar e vai fazer uma covinha aqui no meio e você vai colocar as coisas que você vai precisar para essa receita. Você precisa de uma pitadinha de sal, uma pitadinha de açúcar, e também eu coloco na minha massa de pizza um pouco de azeite. Eu acho que o azeite ele dá um diferencial no resultado final. Então você coloca aí uma colher de sopa e meia, mais ou menos isso. Colocando esses ingredientes, você vai acrescentar 600 ml de água. Eu já estou acostumada com a farinha que eu uso. Ou eu uso essa, ou eu uso uma outra que é excelente também, é essa daqui, ó, a Anaconda. É fácil de você encontrar. Normalmente você vai encontrar em supermercado atacadista, sabe? Aqueles que vendem coisas para atacado. É lá que você vai encontrar normalmente essas marcas, tá? E também não é caro. Eu paguei R$ 2,79, se não me engano. Não é um preço absurdo e é uma ótima farinha. Eu normalmente ponho 600 ml de água. Se você nunca fez e não está usando nenhuma dessas duas farinhas que eu mostrei aqui, o ideal é você ir colocando a água aos poucos para você ir sentindo a massa, ok? Então vamos lá. Vou colocar os 600 ml de água e vou começar a misturar. Eu vou usar o fermento biológico seco. Um sachêzinho daqueles que vende no mercado vem mais ou menos 10 gramas. Eu vou pôr um pouco menos, eu vou pôr mais ou menos umas 6 gramas para 1 kg de farinha, porque eu vou deixar fazer uma fermentação mais longa. Eu vou deixar essa massa fermentando por pelo menos 6 horas. Então, vai ser um bom tempo para que esse fermento trabalhe bem, né? Para que ele tenha tempo para se desenvolver. E aí a gente vai sovando aqui a massa. Se você tiver máquina de pão, é maravilhoso usar a máquina de pão. A máquina de pão, ela faz uma sova muito eficaz. Se você não tiver máquina de pão, aí sova na mão mesmo. Já tá chegando na hora que eu vou tirar a minha massa daqui do bowl e vou sovar ela aqui no granito. E aí ela vai ficar bem bonita, vocês vão ver. Vou virar ela aqui já no granito. Ela ainda tá bem pelotadinha, mas é rápido, gente. Daqui a pouquinho ela já tá uma massa de pizza bem bonita.
bem bonita mesmo. Tem um pouquinho ainda de farinha aqui. Eu viro aqui. Eu tenho cuidado com essas louças. Essa travessa que eu tô usando é uma travessa que era da tia do meu marido. Ela tem mais de 60 anos, essa travessa. Então, é uma louça assim muito especial que eu acredito que tenha mais de 60 anos. Se você... É sempre bom passar um pouquinho de farinha na bancada. Se a massa estiver grudando, ela vai chegando no ponto. E se vocês tiverem aí dessa travessa em casa, me contem quanto tempo tem mais ou menos. Mas eu acredito que deve ter mais de 60 anos, pelo menos. Essa daqui vai ser uma louça que vocês sempre vão ver aqui no meu canal, porque é uma louça brasileira. Às vezes as pessoas pensam que é uma louça portuguesa, mas não é, é uma louça brasileira. Ela é de Monte Sião, de Minas Gerais. E toda vez que eu tenho a oportunidade de ir até lá, eu acabo comprando alguma louça, assim, que eu gosto bastante de ter. Ó, tá vendo, ó? A massa, ela não está grudando mais na minha mão. Tá uma massa gostosa de trabalhar. E aí, agora que ela tá sovada, eu vou deixar ela descansando pelo menos 1 hora. Ela tem que descansar, eu vou deixar uns 40 minutos, 1 hora, vai depender se aí onde você tá fazendo frio, tá calor, né? Isso influencia muito na massa. Então eu vou deixar minha massa aqui, crescendo por mais ou menos uns 40 minutos. E aí depois eu vou fazer as bolinhas da pizza. E vou deixar ela terminar de crescer umas 4 horas dentro da geladeira, porque eu não quero que ela cresça muito rápido. Se tiver frio, muito frio, você não precisa pôr na geladeira. Mas se tiver já uns 23, 25 graus, o ideal é que ela cresça na geladeira, que ela vá fermentando devagar. E aí depois, nas 2 horas finais, antes de você colocar para assar, você vai tirar essas bolinhas para você poder assar a pizza. Mas a gente vai fazer esse processo devagar. Eu vou ensinando passo a passo. Pronto, já deixei dar uma descansada na massa. E agora a gente vai fracionar em quantos discos de pizza eu quero fazer. Normalmente, esse 1 kg de farinha, a gente consegue fracionar em uns 6 disquinhos, né? Então vamos lá. Vou jogar um pouquinho de farinha aqui. E aí eu vou pegar minha massa. Ela ainda não cresceu, como ela vai ter uma fermentação mais demorada, ela ainda não cresceu o que eu gostaria que ela crescesse, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver. E agora, como a gente quer uma fermentação mais lenta, vai pra geladeira. A gente vai deixar agora aqui na geladeira por pelo menos 4 horas. E aí 2 horas antes da gente assar, a gente tira e deixa ela fazer esse crescimento mais lento nas 2 horas. Tirei o molho, coloquei um pouquinho de manjericão fresco. O ideal é usar um manjericão fresco, porque se não for um manjericão fresco, não tem tanto sabor, o sabor não é tão gostoso. Minhas massas já cresceram e como eu falei pra vocês, eu vou dar uma dica bônus, que é a dica da dica. Isso aqui é uma pedra. Normalmente as pizzarias, os fornos de pizzaria, o assoalho do forno é feito dessa pedra e é isso que faz a pizza ficar maravilhosa. Você pode comprar uma pedra dessas aqui e colocar dentro do seu forno. Eu vou usar naquele forno ali. Eu tô esperando ele chegar a 400, 500 graus, vai ser lá que eu vou assar a pizza. Mas é maravilhoso. Quando você tem uma pedra dessa daqui, você vai fazer a melhor pizza. Você não precisa ter aquele forno, pode ser no forno convencional. Minha mão tá toda suja por conta da pedra. Mas essa pedra é o que vai fazer a sua pizza ficar crocante, ficar gostosa. Então, esse é o segredo, essa é a dica de ouro, tá bom?
Gente, fica realmente muito boa essa pizza. Perguntas. Vocês vão me perguntar por que eu deixo fermentar durante tanto tempo? Eu deixo fermentar durante muito tempo porque faz melhor digestão. Pessoas que têm problema de refluxo, que passa mal quando come massa, às vezes é isso, não deixou o fermento atingir o seu tempo, né? E acaba comendo antes. Bom, você pode fazer essa mesma receita com um preparo de 2 horas, 3 horas, né? Mas aí vai dar essa questão do fermento. Quanto mais tempo fermentar a massa, melhor vai ser para a digestão. Então, eu espero vocês e aguardo vocês por aqui. Se essa receita vocês gostaram, se vocês acharam interessante, compartilha, curta o canal, se inscreva no canal. E por aqui eu continuo e agora eu vou comer um pedacinho dessa daqui, que é 3 queijos. Oi, tudo bem? Meu nome é Júnia, sou evangelista, casada com Aurélio, tenho 2 filhos, Aurélio e Pietro. E hoje eu tô aqui para contar o meu testemunho, para vocês saberem como foi que eu cheguei até aqui. Eu nasci num lar cristão. Meu pai era missionário, evangelista, foi anunciar o evangelho no meio dos índios e desde criança a palavra do Senhor Jesus sempre esteve no meu coração. Mas, às vezes, o fato de você nascer dentro da igreja não faz de você um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus. E para mim, durante muitos anos foi assim. Eu estava dentro da igreja, estava lá todos os domingos, não perdia culto, como a maioria dos adolescentes, às vezes, quando cresce um pouquinho, vai viver o mundo, ver o que o mundo oferece. Comigo não foi assim. Eu, pela graça de Deus, o Senhor me preservou e eu, toda a minha vida, não saí de dentro da igreja. Mas o fato de não ter saído de dentro da igreja não significa que eu fui uma boa cristã todo esse tempo. Porque eu estava dentro da igreja, mas eu estava dormindo, eu estava distraída das coisas do Senhor Jesus. Eu, às vezes, certamente me comparava com o frio e eu estando morna, eu achava que eu estava fervendo na presença do Senhor Jesus. Mas na verdade eu estava morna e o Senhor Jesus disse que vai vomitar os mornos. E durante muito tempo foi assim. Talvez a primeira vez que eu tenha percebido que o Senhor Jesus ouvia a minha oração e que eu realmente, verdadeiramente poderia buscar a Deus na hora da minha aflição, foi quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos. A minha família estava passando uma situação financeira muito difícil, meu pai estava desempregado e eu estava me arrumando para ir para a escola e tinha uma escadinha atrás da cozinha da minha mãe e quando eu fui descer essa escadinha para pegar meu tênis, eu escutei minha mãe dizendo pro meu pai: olha, hoje eu vou colocar a última coisa que tem para comer aqui em casa no fogão para cozinhar e vai ser o que as meninas vão jantar. E depois eu não sei mais o que vou fazer, porque eu não tenho mais absolutamente nada para cozinhar. E, gente, quando eu ouvi aquilo, sabe, entrou uma tristeza no meu coração, porque eu falei: Senhor, nós sempre servimos a Ti. Eu nunca fui pro mundo, nunca fui conhecer o mundo, e agora nós estamos nessa situação, a gente não vai ter nada para comer. E, gente, aquele dia para mim foi um dia de oração, porque eu fui para a escola, eu estudava longe da minha casa, mais ou menos uns 6, 7 quilômetros, e eu ia a pé e voltava a pé todos os dias. Aquele dia eu fui em oração, durante as aulas eu permaneci em oração, na volta para minha casa eu voltei em oração. E a minha oração não era uma oração de revolta, mas era uma oração de conversa com o Senhor Jesus. Naquele dia, eu acho que eu entendi que eu precisava conversar com esse meu grande amigo, que eu precisava abrir meu coração para ele, que eu precisava conversar com ele para que eu ficasse mais aliviada, que eu pudesse entender aquela situação toda que nós estávamos passando, que já vinha se estendendo há muito tempo, mas nunca a ponto de não ter o que comer. E eu sei que aquele dia eu clamei a Deus e falei: Senhor, olha para nós, Senhor, tem misericórdia. Era o que eu mais pedia, era para que o Senhor Jesus tivesse misericórdia de nós, que o Senhor Jesus olhasse a nossa situação, que o Senhor Jesus inclinasse os seus ouvidos para a minha oração.
E eu tava muito triste, assim, mas era uma tristeza não de revolta, era uma tristeza porque eu pensava, meu Deus, por que nós, né? E hoje eu entendo, por que não nós? O fato de estarmos no mundo, nós teremos aflições, todos terão. O Senhor Jesus veio aqui, o próprio Deus, e ele teve aflição. E, gente, quando eu cheguei na minha casa, depois que eu voltei da escola, e quando eu cheguei na cozinha, tinha compra de mercado em cima da mesa, no chão da cozinha, em todos os lugares que você olhava na cozinha da minha casa, tinha compra de mercado. Aquele dia eu entendi que o Senhor Jesus ouve a nossa oração. E talvez daquele dia em diante mudou o meu relacionamento com Deus. E aí eu perguntei para minha mãe, nossa mãe, o que aconteceu, né? Porque aí eu contei para minha mãe que eu tinha escutado o que ela tinha falado pro meu pai antes de eu ir para a escola. E aí minha mãe falou, um anjo, o Senhor Jesus enviou um anjo hoje aqui para suprir a nossa necessidade. Então, eu acho que aquele dia foi o dia que eu entendi que o Senhor Jesus, através de outras pessoas aqui na face dessa terra, Ele usa para socorrer os seus pequeninos. E aí eu fui crescendo, fui trabalhando, fui amadurecendo, estudando, né? Mas aquela relação com o Senhor Jesus, de novo deu uma esfriada. E não fui pro mundo, não aconteceu nada disso. Aos 18 anos comecei a namorar. Meu namorado, que é meu esposo hoje, ele não era cristão. Isso é tema para um outro testemunho que Deus vai preparar de eu vir contar aqui. E quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, aí sim, o Senhor Jesus se revelou para mim e se revelou de uma maneira tão especial que eu nem sei explicar. Foi como que se a minha chave virasse. E várias coisas que eu não entendia, o Senhor Jesus me esclareceu, o Senhor Jesus se fez claro para mim. Porque eu acredito que o fato do Senhor Jesus se revelar para nós é que nem a escrita, né? A escrita é um código. E as crianças na alfabetização, elas são apresentadas para as letras, para as palavras, e de repente dá um pá e ela começa a desvendar esse código, que é o código da escrita. E eu acredito que o Senhor Jesus se revela para nós também dessa maneira. Eu fui apresentada para o Evangelho, eu tive experiências com o Senhor Jesus, eu fui experimentando da sua palavra, mas um certo dia o Senhor Jesus se revelou para mim. Ele descodificou isso e para mim ficou tudo claro. E aí, pela graça de Deus, eu comecei a buscar mais a Deus, eu comecei a viver a palavra do Senhor Jesus, né? Porque muitas vezes você escuta a palavra do Senhor, mas você acaba não vivendo a palavra. E aí, depois que o Senhor Jesus se revelou para mim, eu comecei a viver e eu falei, eu quero viver isso da melhor maneira que existe. Eu quero viver isso como Cristo gostaria que eu vivesse. Eu preciso viver nesse mundo de maneira correta, porque Cristo me vê quando ninguém está me vendo. Então, eu comecei a ter preocupação com todas as minhas coisas, não com as coisas que o mundo vê, aquilo que eu estou fazendo quando todo mundo está olhando, mas eu comecei a me preocupar com as coisas quando ninguém me via. E esse é um princípio que eu trago até hoje comigo. Eu falo, não, eu preciso, é com o que eu penso, é no oculto. O Senhor Jesus está me observando quando ninguém vê. Ele está prestando muita atenção em mim. E aí foi passando o tempo, eu me casei, tive meus filhos e pela graça de Deus sempre firme na palavra. E há uns 4 anos, 5 anos atrás, o Senhor Jesus começou a tocar no meu coração que eu deveria falar mais do Evangelho. E eu falava, mas Senhor, eu sou comerciante, todas as pessoas das quais
eu tenho a oportunidade de falar da tua palavra, eu falo da tua palavra, falo do teu amor. E o Senhor falava para mim, não, precisa ser mais, você precisa falar mais. E eu falei, mas Senhor, como? E aí o Senhor me mostrou que eu tinha que vir para as redes sociais. E eu falei, Senhor Jesus, falei, gente, eu sou a pessoa que até o ano de 2019, junho de 2019, não tinha redes sociais. Eu nunca tive uma rede social. E isso para mim é uma questão que eu tinha um pouco de dificuldade. Mas o Senhor Jesus falou, não, tem que ser dessa maneira. E aí eu falei, meu Pai do céu, como que eu vou fazer isso? E eu comecei a relutar. E eu não queria fazer, não queria fazer. E aí, um belo de um dia, eu estava tranquila, sentada aqui onde eu estou hoje. E quando eu fui levantar, eu não consegui mais levantar de dor. Eu falei, meu Deus, que dor é essa? Que eu estava tão bem, agora que eu levantei com essa dor. E aí essa dor foi só aumentando, aumentando. E aí eu comecei a fazer exames, ter que ir para o hospital, e exame daqui, exame dali, até que descobriram que eu tinha um tumor no intestino. E quando os meus dois médicos foram me dar essa notícia, eles, com pesar mesmo, né? Porque é muito sofrido isso, né? E o meu médico disse para mim assim, olha, tão nova. Ele falou, demoramos até para descobrir, porque normalmente esse tipo de exame a gente pede para pessoas acima de 50 anos, e você com tão menos idade. E aí entrei nessa questão desse tumor no intestino, e doía muito, eu já estava, não conseguia mais levantar, não tinha mais apetite, e assim foram sendo os meus dias, né? Mas mesmo assim, o coração duro de não querer fazer a vontade do Senhor, porque eu tinha essa dificuldade de vir para as redes sociais. E aí um belo de um dia, eu estava muito mal, deitada, e o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. O Senhor Jesus sabe o porquê que eu precisei passar por essa situação. Eu era uma pessoa que não parava nem um minuto, sempre trabalhando, trabalhando, correndo atrás. Parecia que eu corria atrás do vento, sabe? O tempo inteiro muito ativa, muito dona de si, independente, né? Porque eu não gosto de pedir nada para as pessoas fazerem para mim, tudo eu vou, eu faço, eu resolvo. E aí o Senhor Jesus me colocou em cima de uma cama, aonde o meu esposo vinha trazer a comida para mim, me levava para o hospital, tratava de mim, e ali eu entendi, eu falei, meu Deus, eu não gostava de pedir nem um copo d'água, agora é o que chega para eu comer, que eu tenho que comer. E ali o Senhor Jesus foi trabalhando no meu interior, foi trabalhando no meu coração, foi trabalhando no meu íntimo, porque o Senhor Jesus sabe como tratar. E aí um dia eu estava deitada, eu moro num sobrado, e o meu esposo falou, desce um pouquinho, fazia dias já que eu não descia, que eu não descia nem para fazer uma refeição com meus filhos, com meu esposo. E aí meu esposo falou, desce um pouquinho. Eu falei, mas eu não tô nem com fome, tô com dor. Ele falou, não precisa então comer, desce um pouquinho e fica com a gente aqui embaixo, só um pouquinho, né? E aí eu fiz um esforço e desci. Quando eu desci, eu passei pela minha sala e meu esposo tinha acabado de trocar o nosso sofá da sala. Já fazia, na verdade, uns 4 meses que ele tinha trocado. E quando eu passei pela minha sala, o Espírito Santo tocou no meu coração. Tá vendo aquele sofá? Eu falei, sim, Senhor, tô vendo. O Senhor Jesus falou de novo comigo. Falou, faz já um tempo que o seu esposo trocou o sofá, eu preparei de trocar o sofá e você ainda não teve tempo nem de sentar lá. Olha, aquilo para mim foi
um chacoalhão que o Senhor Jesus me deu. E ali ele começou a ministrar no meu coração. Eu tenho te abençoado, tenho abençoado a sua vida, tenho abençoado a sua casa, e você ainda não teve tempo de desfrutar das coisas que eu tenho te trazido. Você não tem tempo de parar, você não tem tempo de sentar, você não tem tempo de buscar a minha palavra, você não tem tempo de nada. Do que adianta todas as coisas que eu tenho preparado na tua vida se você não está tendo tempo de desfrutar? Aquele dia eu falei, santo Deus, é verdade. Eu falei, Senhor, me perdoa, eu não estava percebendo essas coisas. E olha, aquele dia o Senhor Jesus me libertou. Aquele dia o Senhor Jesus tirou esse tumor do meu intestino, porque depois de uns 15 dias eu precisei fazer de novo um outro exame. E quando eu fiz o outro exame, não tinha absolutamente mais nada no meu intestino. Então, às vezes, o Senhor Jesus faz com que a gente passe por lugares onde não são agradáveis, mas a gente passa por certos lugares para entender a vontade do Senhor Jesus na nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. E eu louvo a Deus por ter passado por esse processo. Porque o Senhor Jesus me tratou, Ele me libertou, tirou várias coisas de dentro do meu coração que não faziam bem para mim, não faziam bem para a glória de Deus. E o Senhor Jesus me tratou. Foi de uma maneira dolorida, mas eu agradeço a Deus todos os dias, porque na hora que eu desci, que o Senhor Jesus conversou comigo ali na sala da minha casa, que Ele me mostrou qual era a vontade dele na minha vida, naquele momento eu me arrependi e o Senhor Jesus me libertou. Eu tenho certeza que foi naquele momento. E aí depois disso eu falei, meu Deus do céu, e agora como que eu vou falar pro meu esposo que eu nunca tinha tido rede social, gente, que eu ia para as redes sociais, que eu ia anunciar a palavra, que eu ia cantar louvores. E aí eu comecei a orar a Deus, eu falei, Senhor, tem misericórdia agora, né? Porque eu falei, Ele vai falar para mim, nossa, bateu a cabeça? Porque nunca teve rede social, agora quer ter e tal. E aí eu comecei a orar a Deus a respeito disso. E um dia ele estava aqui fazendo churrasco, eu vim aqui umas 4 vezes. Vim, e aí eu falava, vou falar. E aí quando eu ia falar, eu falava, tá precisando de uma faca? Quer que afie uma faca? Tá precisando de um sal? Na 4ª vez que eu vim aqui, eu clamei a Deus e falei, Senhor, eu vou falar o que o Senhor tá pulsando no meu coração. E aí eu falei pro meu esposo, olha, eu preciso te contar uma coisa, mas você não pode rir. E aí eu fiz ele prometer que ele não ia rir. E eu contei para ele, eu falei, olha, o Senhor Jesus tem tocado no meu coração para que eu grave vídeos de louvor, que eu anuncie a palavra. E surpreendentemente para mim, ele falou assim, olha, nós conhecemos a nossa amiga, que ela é cantora cristã, ela vai te dar os caminhos, vai te dar como você deve fazer. E aí eu entendi realmente que o Senhor Jesus, antes de trabalhar em mim, Ele fez que o meu esposo enxergasse em mim aquilo que nem eu estava enxergando. E aí eu entendi outra coisa importante. O Senhor Jesus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. E eu louvo a Deus por Deus ter colocado o meu esposo na minha vida, porque o propósito de Deus na nossa vida é grande, é gigantesco, porque são muitas lutas. As lutas não param de chegar, mas a cada luta que nós temos, nós reconhecemos a grandeza de Deus dentro das nossas vidas. Então, outras vezes eu vou passar por aqui para contar o que o Senhor Jesus tem feito na minha vida, na vida da minha família durante esses anos todos. E eu só tenho que louvar o Senhor, porque o Senhor tem sido bom comigo o tempo todo. Fica com Deus. Deus abençoe sua vida grandemente. Tchau, tchau.